Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, meio-dia em ponto, e uma ótima tarde para você que tá aqui no 100.9. Tá aí no trânsito, na sua casa, no seu trabalho, ou você conectar através do nosso aplicativo. Agora, se você não tem o nosso app, é só baixar aí pro seu Android ou iOS e ouvir a nossa programação em qualquer lugar do planeta. Boa tarde, Júnior. Fala, Joandre, uma ótima tarde a você, a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você. Recebendo hoje o professor William Zambuzzi, que é professor do IB, da Unesp, na disciplina de Bioquímica, tô correto, professor? Exato. Boa tarde, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Boa tarde, Quinteiro. Boa tarde, Joandre. O prazer é todo meu. Pra gente é uma oportunidade bastante importante para falar um pouquinho do que a gente tem desenvolvido ali na Unesp. Legal, tem muita coisa legal pra gente abordar aqui e você continua sintonizado em 100.9 na Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, meio-dia e 7, esse é o Radar, música e conversa boa até a 1h hoje. Recebendo o William Zambuzzi, professor do IB da Unesp na disciplina de Bioquímica. Professor que já foi, inclusive, vice-diretor do IB, né? Exato, Quinteiro. E eu perguntei fora do ar pra ele, você já veio aqui, né? O William falou assim, não, já vim falar do Conheça o IB uma vez, né? Quem conhece o IB fica maravilhado, né, William? Sem dúvida nenhuma, Quinteiro. O IB faz parte de um complexo, né, chamado Unesp, né, que se espalha aí em cada cantinho do estado de São Paulo, né? Então ter o privilégio, né, de você encontrar uma unidade universitária da Unesp na sua cidade, aqui nós temos 4, é realmente um privilégio bastante grande. E o IB é uma unidade bastante complexa, né, que traz aí 4 cursos de graduação, 7 programas de pós-graduação. A propósito, inclusive, ontem saiu as notas da CAPES, né, dos nossos programas, e os nossos programas se mantiveram aí, boa parte deles em excelência, né? E aqueles que não se mantiveram subiram, inclusive. Então eu queria aqui, né, parabenizar todos os envolvidos, né, os nossos coordenadores dos programas de pós-graduação, que realmente é um trabalho bastante intenso, né, do ponto de vista administrativo e ao mesmo tempo chamar os docentes para orientar os alunos e desenvolver a boa pesquisa que a gente sabe que se desenvolve ali no estudo de biociências. Eu sou da época que falava assim, eu passei em biologia na Unesp. Isso. Né? Todo mundo achava que era só um curso, então são 4 cursos. São 4 cursos, inclusive a própria biologia com modalidade bacharelado e licenciatura, né? Nós temos isso há mais de 60 anos. E agora a gente tá quase que... Quando que sai o resultado da Unesp? Dia 31. Dia 31, Dia 31, né? Então quase batendo na data aí e novos alunos que entram, né? Isso, então assim, essa reciclagem, né? E é importante isso, essa sua pergunta, Quinteiro, do ponto de vista de você acolher, né, filhos de famílias distantes e ao mesmo tempo aprender com eles, né? Então a universidade, o instituto em si acaba se tornando uma colcha de retalhos de experiências que são trazidas até a gente. São 600 novos alunos todo ano, né? Primeiro esses 600 novos alunos entravam via VUNESP. Hoje a gente já tem outras modalidades de ingresso, né? Com notas do Enem, com o Provão Paulista, então diminuiu um pouquinho o número de vagas no vestibular aqui em Botucatu. Mas são 600 novos alunos, 600 famílias que ingressam aqui em Botucatu, né? Como é que é recepcionar essa turma, William? É um desafio bastante grande, viu, Quinteiro? Porque cada um com as suas próprias experiências e agora alinhados por algumas características, são características acadêmicas, né? Então você traz ali uma régua de desigualdade de conhecimento bastante grande, né? Conhecimento, inclusive, através de valores. Não estou falando só do conhecimento técnico, né? Então você trabalhar, acolher nos primeiros meses realmente é um trabalho bastante intenso e bastante importante. Já passando aí as diretrizes de como funciona a própria universidade, né? E ao mesmo tempo acolhendo também os familiares na recepção dos nossos calouros numa perspectiva de dar tranquilidade. Olha, nós estamos preparados para recebê-los e recebê-las aqui no Instituto de Biociências, né? Inclusive com programas de permanência estudantil, né? Com características próprias que talvez aliviassem um pouco mais a desigualdade social que temos na própria população brasileira, né? Então, mudou muito a recepção de uns anos para cá, né? Tem mudado, Joandre, tem mudado bastante, assim, né? A gente vê hoje uma distribuição dessas vagas nas diferentes classes sociais, né? Isso é bastante importante, né? Do ponto de vista de você aproximar as classes, né? E a própria universidade pública, né? Como se coloca com a sua característica de excelência, hoje realmente ela adentra casas que outrora talvez ela não entrasse,
né? Então isso pra gente é um privilégio bastante grande e ao mesmo tempo nos reinventando, né? A cada ano que passa, no sentido de fazer realmente um acolhimento cada vez melhor, mais apropriado e mais personalizado, tendo em vista que cada um traz a sua própria história, cada um traz as suas experiências, né? E mais do que isso, né? A universidade é a busca de sonho, né? A gente não pode esquecer que muitas vezes é o primeiro da família que está ali, né? Tendo a opção, a oportunidade de fazer um curso universitário, né? Numa escola com tanta excelência como é o caso da Unesp e nos cursos aqui do Instituto de Biociências. Acho que até a pergunta do Joandre foi no sentido do famoso trote, né, Joandre? Também. Você já presenciou alguns, né? Eu também já presenciei alguns. Isso mudou também, professor? Isso tem mudado em relação à política universitária. Eu digo para você com muita tranquilidade, a gente tá às vésperas disso acontecer aqui na nossa cidade, né? Em todas as 24 cidades onde nós temos Unesp no estado de São Paulo. Na política universitária hoje, né, trote é considerado crime, né? Inclusive os estudantes, eles certamente serão expulsos a partir de você avançar essas barreiras que são realmente dedicadas, né, ao convívio, ao acolhimento, e realmente a gente sabe de trotes que ultrapassam todos os limites. Então isso não há qualquer concessão do ponto de vista, né, dos trotes em relação aos nossos calouros. Então fica aqui registrado, né? É importante que a nossa população saiba que os estudantes que chegam para estudar na Unesp, em qualquer uma das nossas unidades, o trote é crime, né? E assim será considerado. Você foi vítima de trote numa outra época, né, Exato. William? Numa época em que o trote ele era permitido, ele fazia parte dessa, como é que eu posso dizer, né, dessa recepção ao aluno, né? E é quase que uma tradição, na verdade. Como é que foi? O que você elenca de diferença da sua época como calouro e da sua época agora como professor? É curioso, é uma boa reflexão essa. E eu talvez não tivesse feito ela nos últimos 20 anos, viu, Quinteiro? Eu me formei em 2005. Eu me lembro que quando eu ingressei no início dos anos 2000, né? Eu sou egresso da Unesp, eu sou unespiano, né? Fiz biologia ali em Bauru. E eu me lembro bem que os nossos veteranos nos recepcionavam com alguns trotes que eram bastante conhecidos à época, né? A gente fazia pedágio no semáforo, né? Pintava, obviamente, o rosto, raspava o cabelo. E é curioso essa questão de raspar cabelo, que quando eu passei no vestibular, meu pai me levou no barbeiro para raspar a cabeça. Se antecipou. Meu primeiro trote foi do meu pai. E os apelidos também, né? Sem dúvida nenhuma. Qual que era o seu apelido? Homem Cueca. Falávamos agora há pouco aqui do doutor Pimpolho. Mas não pegou, não pegou. Alguns trotes acaba se tornando o nome, né? O apelido, inclusive, é o nome de batismo. Então, o nome que você recebe ali, né? Ou seja, o apelido acaba se tornando o seu nome. Se você não atende pelo apelido, que agora é o seu nome, você foi rebatizado na universidade, você acaba sofrendo algumas sanções ali, né? Você sabe que esses dias eu tava no mercado e uma pessoa chegou e falou assim: acho que eu conheço você, né? Eu falei, acho que ela vai falar da rádio, né? Você é irmão da Ixerixa, né? Eu falei, que é isso, né? Meu pai. A Heloísa, ela era amiga da minha irmã e Ixerixa era o nome da faculdade, né? Exato. Como é que eu ia imaginar, né? Então, como que marca isso, né? Coisa de décadas atrás, né? Isso acaba trazendo também uma personalificação daqueles que estão ali, no sentido de você reencontrar junto a esses nomes, né? Talvez uma família, né? E certamente isso acontece quando nós ingressamos na universidade, né? E é interessante também nesse aspecto, como você estava dizendo no começo, né? Eu sou professor de uma disciplina bioquímica, que é uma disciplina do ciclo básico, né? Inclusive a gente, além do estudo de biociência, a gente presta serviços, né, do ciclo básico para as 4 unidades que nós temos aqui em Botucatu, né? FCA, FMVZ, FMB, além dos nossos cursos do IBB. E bioquímica é uma das primeiras disciplinas do curso, ou seja, a todo ano os nossos estudantes se renovam, né? Sempre com a mesma idade, inclusive, né? Então a gente recebe aí o alunado logo no começo falando sobre bioquímica, né? Interessante que você citou, né, das diferenças sociais. Vocês recebem estudantes de várias classes, né? Sem dúvida. Desde aquele que vem sem a família, sem o apoio, já lutando desde cedo, até aquele que vem com a família e toda a estrutura já montada para ele, né?
Como é o dia a dia de tentar equiparar essas condições para que eles entrem na sala de aula com as mesmas condições e consigam desenvolver as suas habilidades, os seus conhecimentos de uma forma equiparada? A resposta conclusiva e plena, né, ativa dessas questões é a universidade que a gente está buscando, né? Nós temos um programa de permanência estudantil, uma coordenadoria de permanência estudantil na Unesp, né, que foi criada em 2013, né? Eu estou falando, a Unesp esse ano ela comemora 50 anos, né? Então eu estou falando aí de talvez menos de um terço do seu tempo com um programa de permanência estudantil que tem crescido bastante, né, ao longo dos últimos anos, né, coordenado pelo professor Mário Sérgio, que tem uma pessoa brilhante, né, e ao mesmo tempo olha com bastante cuidado essas necessidades dos nossos estudantes. E somado a isso, permanecer o estudante não é só uma questão financeira, né? Quando a gente fala de desigualdade social, tem tantas coisas embutidas, né, além da grana, né, do dinheiro, para que ele possa permanecer numa cidade que por vezes é distante da cidade natal, né? O familiar não está aqui. Né? Nós temos também uma questão psicossocial bastante importante, né? E tudo isso é bastante alinhado com núcleos de atenção ao estudante que tem acompanhamento com assistente social, né? E a partir dali nós temos o encaminhamento para psicólogo e por aí vai. Existe, né, a moradia da Unesp ainda? Existe a moradia da Unesp ainda. Nós somos uma das 34 unidades, né? Dos 24 campos da Unesp. Nós temos moradia estudantil em 13. Botucatu tem aí 64 vagas na moradia estudantil e a gente comemora, né, nos últimos ano e meio, né, ter passado por uma reforma bastante intensa, inclusive do ponto de vista estrutural. Isso não era visto desde o final dos anos 90. Né? Então nós temos a moradia estudantil, que também é, dentro dessa prerrogativa da permanência dos estudantes, é uma atividade bastante importante e necessária. Né? A gente chega a receber estudantes que chegam com uma mala sem saber para onde vai. Sem saber para onde vai. E quem coordena isso? Quem acaba acompanhando esse estudante? Quem acaba acompanhando? O jovem, ele vem cheio de vontade, né? Não só de estudar, né? Para que isso não vire uma bagunça. Quem que acompanha isso o dia a dia dessa moradia? Imagine que a moradia não é um privilégio do Instituto de Biociências de Botucatu. Moradia é do campus. O campus todo, Então imagine que nós... É o GAC o responsável. Exatamente, é o GAC, é o Grupo Administrativo do Campus. Né? Então aquele que está à presidência do campus é quem é o responsável pela moradia estudantil, inclusive na sua manutenção, né? A sua questão de... Hoje é o Fortaleza? Hoje é o Fortaleza. Tá. Não, agora mudou recentemente. Se não me engano é o professor Mário Arrigoni da FMVZ. Da FMVZ, tá. Que é rotativo, né? Professor Mário e professor Caio, dois grandes amigos, pessoas sensacionais. Legal. Bom, tem muito assunto pra gente falar com o William aqui. Daqui a pouco a gente vai falar do Centro de Inovação Tecnológica do IB e falar um pouquinho mais da vida acadêmica aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, meio-dia 27, esse é o Radar, música e conversa boa. E hoje nós estamos recebendo aqui o William Zambuzzi, professor do IB da Unesp, na disciplina de Bioquímica. William, eu falei que você foi vice-diretor do IB, mas por que você não teve essa sucessão natural de você se tornar diretor do IB? Olha, outra boa pergunta, Quinteiro. Assim, a gente sente os nossos momentos, né? E ao mesmo tempo nós temos uma vida, a gente consegue integrar uma vida pessoal com uma vida acadêmica, né? Acho que Botucatu privilegia bastante isso. Eu venho passando, né, por questões pessoais que talvez não me colocasse na disponibilidade de tempo, né, onde a gente pudesse fazer aí as viagens necessárias, né? Porque o diretor do instituto, o diretor das unidades universitárias, ele tem um trabalho local que é bastante intenso, mas ao mesmo tempo ele viaja bastante, né? Ele tem aí vários compromissos fora, inclusive, né, com muita agenda na reitoria. Quase que o embaixador, né? Exatamente, né? Então, assim, na verdade é o diretor e o vice-diretor das unidades que constrói a própria universidade, né? O professor Pascoal dizia muito isso na gestão dele, né? Que a Unesp acontece nas unidades. Então imagine levar essas experiências, né, com bastante responsabilidade, né, nas reuniões colegiadas lá na reitoria. Isso realmente leva bastante tempo de deslocamento, né? Mas está aí, né? Foi feito um trabalho bastante importante junto ao professor Luiz Fernando, né? E a gente continuou trabalhando de modo a manter, né, a condição de segurar o Instituto de Biociências
do tamanho que ele é, né? Acho que isso é bastante importante. Não existe essa regra hierárquica, né? Por exemplo, o Luiz Fernando era o diretor, você o vice. Sai o Luiz Fernando, entra o William. Ah, mas o William não quis, então o William não vai mais. Você pode. Sim, você tá na linha sucessória ainda. Sim, claro. Né? Nós temos perto aí de 140 docentes no IB, né? Se não todos, boa parte deles desenvolvendo e construindo a sua trajetória junto ao Instituto, né? Acredito que candidatos nós temos muitos, né? E bons candidatos ali, né? Isso acaba segurando, né? O Instituto em boas mãos e acaba, de alguma maneira, olhando para o futuro, né? De uma maneira a construir sua própria trajetória, e a trajetória administrativa também é a trajetória do docente, porque além de dar aula, né? Ele precisa orientar, publicar os seus trabalhos, né? Fazer pesquisa, ensino e extensão e ao mesmo tempo fazer gestão, né? Então acaba se tornando de alguma maneira uma obrigação do docente também se colocar à disposição dos cargos administrativos, né? Embora falássemos pouco sobre isso, né? A gente acha que o docente apenas tem que dar aula, pelo contrário, ele tem uma série de atividades outras, inclusive a gestão. Então tem que ter um tempo, o dia tem que ter 36 horas, né? Para você fazer tudo isso daí, né? Para você conciliar, né? Porque a gente não imagina que um diretor da FMB, do IB, da FMVZ, da FCA, você citou o próprio Pascoal, que foi reitor da Unesp, né? A gente não imagina que todo mundo tem família, né? Exato. Como é que é conciliar tudo isso? E você pega, por exemplo, as universidades que não estão espalhadas, né? Onde você tem na própria cidade sua própria reitoria, acaba sendo uma administração, não vou dizer que mais fácil, mas com logística mais facilitada, né? Você pega a Unesp, nós temos Presidente Prudente, Rosana, ao mesmo tempo temos o Registro, Guaratinguetá, Araçatuba, Botucatu mais ao centro. Então fazer a gestão disso não é uma tarefa fácil, né? E na verdade a Unesp, ela é um espectro de experiência de todas essas unidades, né? O que traz uma pluralidade bastante importante na gestão, né? Tendo aí na sua autonomia a capacidade de atender os diferentes cantinhos do estado de São Paulo. E talvez esse fosse também um dos outros desafios que a universidade e a Unesp se colocam à disposição de desenvolver, que é você reconhecer o ambiente onde você está inserido, né? Nenhuma universidade no estado de São Paulo tem essa capacidade de penetrância, né? De encontrar no território paulista as suas potencialidades do ponto de vista do regionalismo, né? E a Unesp, ela se espalha. E do ponto de vista político, ela tem que ser encarada como uma ferramenta bastante importante de proposição de políticas públicas, porque ela reconhece os segredos de cada região. Isso é bastante importante. Outro desafio, trazer para dentro da universidade essas demandas, né? Que aí a extensão universitária, que é a responsabilidade do vice-diretor, é um papel bastante importante e próprio para essa aproximação, né, com a própria sociedade. Então vamos trazer discussão para essa aproximação. Nós tivemos um tempinho atrás o Centro de Inovação Tecnológica do Instituto de Biociências, né, que foi uma iniciativa da Fundibio, uma parceria com o IBB. Como é que foi essa introdução? Olha, isso Quinteiro, João André, isso é uma construção, né? Não é uma construção dos últimos meses, né? Não é uma construção do último ano, é uma construção e uma necessidade daquela universidade que está se transformando, né? A universidade hoje, ela conversa muito com aspectos de empreendedorismo, ela conversa muito com a sua capacidade de fazer propriedade intelectual daquilo que você produz, né? Porque por vezes, né, se nós nos basearmos apenas, aqui entenda apenas, para quem está nos ouvindo, entre aspas, né? Se nós nos basearmos apenas ao eurocentrismo do ponto de vista da análise da produção docente, a gente, de novo, entre aspas, apenas vai produzir artigo científico, né? Quem vai fazer uso de uma maneira mais assertiva e no menor tempo é aquele que tem mais recurso. Obviamente, as grandes indústrias, que por vezes cujas matrizes não estão no Brasil, né? Então a gente acaba atendendo de alguma maneira países que são mais desenvolvidos, né? A gente precisa se colocar na nossa condição de olhar para os nossos ambientes e, a partir de recurso público, entender o que nós estamos produzindo. E o Centro de Inovação e Tecnologia, né, o Centro de Inovação Tecnológica, traz essa capacidade de repensar os nossos produtos, ou seja, há uma aliança bastante importante com os programas de pós-graduação, de poder, na formação dos nossos estudantes, inclusive os estudantes de graduação, ter um aspecto de empreendedorismo e ao mesmo tempo conhecer aquilo que se está produzindo, né? Eu costumo dizer, Quinteiro, João André, e a gente está falando de Botucatu há pouco aqui no intervalo, né? Se nós pegarmos Botucatu, né, e se nós fizermos uma análise
de Rubião Júnior, que é onde nós temos ali 3 das 4 unidades universitárias, 3 estão ali em Rubião Júnior, né? Se nós pegarmos um período comercial das 8 às 18, talvez não tivesse no mundo uma razão, número de doutores por número de habitantes, né? Isso é muito sério. Né? Então a concentração de doutores, não são os doutores apenas os médicos, né? São aqueles doutores que fizeram um programa de pós-graduação e têm o doutorado, né? E por isso acaba sendo um servidor, um pesquisador específico ou um docente ali, né? De Rubião Júnior. E ao mesmo tempo a gente começa a olhar que Rubião Júnior talvez ficasse mais à margem política da cidade, né? Então aquela máxima que a gente fala da emancipação social, política, econômica que a universidade traz, talvez ela não estivesse se enxergando aqui com as nossas práticas, e o CIT vai fazer isso. Ele vai conversar, ele vai criar um centro de diálogo com as demandas sociais de um ponto de vista de a gente conhecer, a partir dessa relação dialógica, o nosso próprio rumo, né? Aquilo que realmente a gente precisa desenvolver. Ao mesmo tempo que a gente fala de inovação tecnológica, a gente não pode esquecer da questão da acessibilidade, né? E quando a gente fala de Rubião Júnior, qualquer outro bairro aqui de Botucatu, lembrando, né? É um privilégio ter 4 unidades da Unesp aqui em Botucatu. E lembre-se, né? Aqui eu falo para os jovens, né? A Unesp está ao seu acesso, né? E ao mesmo tempo a acessibilidade é um desafio, porque além da acessibilidade arquitetônica, eu posso resolver quebrando muro, adequando rampa, né? Existe a acessibilidade atitudinal, né? Que é aquela acessibilidade do pertencimento. Então a gente vai trabalhar muito essa questão atitudinal para que as pessoas realmente sintam parte da universidade. Não é universidade e sociedade. A universidade é parte da sociedade. Para a gente ter orgulho, né? Não tenha dúvida disso. Eu cheguei a falar assim, eu sou botucatuense, eu tenho a Unesp. Isso. E não falar, eu sou botucatu, lá tem a Unesp, né? Exatamente. Uma coisa distante, né? A gente tem que trazer porque a Unesp, ela e a gente tava batendo um papo fora do ar aqui, e falando com o professor William, o que é o bairro, né? Onde a gente tá aqui, Vila dos Lavradores. Nós temos um divisor de águas que é a linha férrea, que é a Sorocabana. E a Unesp, décadas depois, ela se torna um divisor de águas, né? E eu entendo que uma boa parte da população não abraça a Unesp como sendo dela. Interessante isso, né? Exato, não tenho dúvida. E Quinteiro, é curioso, né? A gente, por questões de explorar, né, esses demais setores sociais, por conta de vista até da experiência que foi nobre na minha vida estar à frente da vice-direção do IB, a gente encontra ainda jovens que acreditam que a Unesp tem que pagar a mensalidade, né? Então isso é bastante, curioso e preocupante ao mesmo tempo, né? Quem mantém a Unesp como a USP e a Unicamp é o contribuinte paulista, né? A gente precisa entender, né, que quando a gente faz parte e uso responsável, né, desses recursos, isso acaba se abrindo para todos que queiram ali estar. É claro que tem processos seletivos, né? Temos sistemas de cotas, né? Temos um programa de permanência para cada vez mais atender todos os cidadãos aqui, no caso de Botucatu, aqueles que queiram estar conosco e toda a região, né? Ao mesmo tempo a gente vê, muitas vezes a gente acaba iniciando o curso de medicina ali no ciclo básico, a gente percebe que um ou outro é de Botucatu, né? Numa turma de 100, por exemplo, né? E a gente percebe que tem mais espaço. Eu acho que a gente precisa olhar mais para a Unesp como realmente um instrumento formador do ponto de vista técnico, né? Para que a gente possa a partir daí ter melhores condições de trabalho, enfim, né? Para que a gente possa realmente celebrar através desse processo da formação o encurtamento das diferenças sociais. Isso é bastante importante. Você está aqui em Botucatu desde 2013. 2013. E é claro, já se sente um botucatuense, né? Não tenha dúvida disso, Quinteiro. Esse é o sentimento de quem vem para cá? Olha, bom, eu começo com aquela obrigação, eu vou lá fazer faculdade. Isso. Depois eu vou ficando. Exato. Aí você se sente parte da sociedade. Sinto parte da sociedade, né? E aqui eu constituí minha família, né? Aqui eu tive meus filhos, aqui eu tenho um de 16 que veio comigo com 2 anos e meio, é o Pedro, tem o Davi que nasceu aqui, né? Fala para eles que você vai mudar de cidade. Não, né? querem. De jeito nenhum. Então assim, eu acho que quando a gente vai ficando, a gente vai se tornando naturalmente parte da cidade. E foi uma cidade que nos acolheu, né? Eu tinha uma experiência de cidade menor que Botucatu, tive experiência de morar em Bitinga, nasci em Bitinga, né? Embora tivesse feito pós-graduação na Unicamp, depois tive uma experiência fora do país, depois voltei, fui trabalhar em Niterói antes de vir para cá, né? Então assim, já experimentei
cidades mais complexas, né? E aqui realmente o acolhimento ele nos faz parte da cidade, né? Eu me sinto um botucatuense. Rápido break, daqui a pouco a gente volta batendo mais um papo aqui com o professor William Zambuzzi. Prevere FM 12:42. Voltamos aqui com o radar até 1h e hoje recebendo o William Zambuzzi, professor do IB da Unesp na disciplina de bioquímica. Como é que é? O que você ensina na bioquímica, William? Vamos lá, para quem tá ouvindo a gente agora, né? Pro cara que é advogado, pro cara que é vendedor, pro cara o que é bioquímica? Para ser muito simplista, bioquímica é a química da vida, né? A gente ouve muito esses filósofos, às vezes, discorrendo sobre qual o sentido da vida, né? Eu digo que o sentido da vida é você buscar energia para manter o desequilíbrio. Então nós somos seres desequilibrados. Como é que é? Eu achei bonito isso, hein? Volta aí. Se nós voltarmos para esses filósofos, né, esses pensadores que discutem o sentido da vida, talvez a bioquímica trouxesse a razão através das reações químicas, né, no sentido de manter um desequilíbrio que é bastante próprio da vida. Né? Se a gente for analisar os seres vivos, né, nós mantemos concentrações diferentes entre as células e o ambiente do qual ela está. Porque naturalmente você buscaria o equilíbrio, né? Nós somos seres em desequilíbrio, e para manter o desequilíbrio eu preciso de energia, que é o tal do ATP, né? Então imagine que eu vou buscar ATP a partir de uma dieta, a partir de um metabolismo, né? E é isso que a gente estuda, são essas vias metabólicas dos quais a gente reconhece moléculas extremamente importantes, por exemplo, para metabolizar a glicose, fala um pouquinho também traz moléculas precursoras da fisiologia, né? Nós temos bioquímica, por exemplo, bioquímica vegetal, bioquímica animal, que a gente costuma dizer, que inclui também os seres humanos, né? Eu fico mais nessa bioquímica animal, do ponto de vista de conhecer, né, sinalização de insulina, aspectos relacionados a algumas etiologias, por exemplo, de diabetes, né, relacionada ao próprio metabolismo energético, né? A transformação dos nossos alimentos nessa energia que é necessária para manter o desequilíbrio. Então, Quinteiro, Joandre, somos seres desequilibrados. Se alguém um dia falar para vocês assim, olha, vocês estão desequilibrados. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Graças a Deus estou vivo, né? Agora eu tô mais tranquilo, Joandre, depois dessa. Aí, se alguém, eu já tô pronto agora. Se alguém me chamar desequilibrado, o professor William falou que eu sou mesmo. Todo mundo é. Exatamente. E na verdade o equilíbrio é a morte. Né? Então o final da vida é a morte, né? Então nós reconhecemos nessas reações a fuga da morte, né? Que só entramos em equilíbrio no meio onde nós estamos inseridos quando morremos, né? Que aí nós não temos mais a energia necessária para manter o desequilíbrio, né? Então somos seres desequilibrados. Ontem a gente recebeu aqui a professora Arielle Arena, que é coordenadora do CEATOX, e o Joandre fez uma pergunta no finalzinho para ela, né? Se ela estava preocupada com o futuro da pesquisa no Brasil. Como é que você enxerga isso? Quinteiro, eu acho que passa muito por essa construção que a gente estava falando há pouco, né? A gente precisa de alguma maneira, como universidade, né? Mais de 95% de toda a pesquisa feita no país, ela está dentro das universidades, universidades públicas principalmente, e a partir daí é necessário que através da extensão universitária a gente reconheça essas demandas que são demandas brasileiras, são demandas paulistas, né? São demandas de Botucatu, né? E com isso a gente tem que nos reencontrar nesse aspecto, nesse cenário de fazer algo que de modo mais prático e de modo mais rápido chegue ao alcance das pessoas, né? E ao mesmo tempo, né, nesse caminho da translação da pesquisa, a gente está falando de pesquisa básica principalmente, é necessário que as pessoas entendam a importância da pesquisa, né? É necessário que o cidadão entenda a necessidade da ciência, né? É a ciência que desenvolve o telefone, a ciência que desenvolve o remédio, a vacina, né? Alivia a dor, né? Que faz você ter uma sobrevida com qualidade, né? Então a gente precisa entender a ciência como algo que nos vai de alguma maneira impactar a nossa vida do ponto de vista da qualidade de vida. Agora o lado professor, William, qual é o maior desafio de ensinar bioquímica hoje? Olha, Joandre, bioquímica faz parte de um cenário bastante complexo, né? Dentro de uma grade curricular, ou seja, ela conversa com disciplinas de biologia celular, com fisiologia, ou seja, é uma rede integrada de docente, né? E talvez o desafio fosse esse, mostrar a relevância da bioquímica ante a outras disciplinas que compõem, de fato, os seres, né? Ao mesmo tempo a gente faz isso no aluno do primeiro ano, né, que estão chegando com diferentes experiências, como a gente estava falando há pouco, né? Mas nós temos ali somado
também do nosso lado as nossas experiências, inclusive que se desenvolveram a partir dos nossos estudantes. Não sei se é pauta, Quinteiro, falar do INCT. Vamos lá, tudo vira. Quem faz a pauta que é entrevistado. Né? E é curioso isso, porque a proposta do INCT nasceu numa aula. Né? Então, assim, o desafio de ensinar bioquímica é você estar atento às dúvidas coletivas, como a gente vai construindo. Essa construção acadêmica também acontece na disciplina. Mas isso não está definido nos livros? Sim, ele é a base para que ensinemos a bioquímica. Mas o conhecimento vai parar ali? Não. Né? Jamais. Então o professor ele é um estimulador, ele é um mentor da discussão, é um mentor dessa aliança de conhecimento, porque cada um entende um jeito. Embora aquele conhecimento básico ele vai se prevalecer, mas cada um vê um desenvolvimento a partir daquilo, né? Foi uma pergunta de um estudante da pós-graduação que me fez pensar na proposta do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Que nós fomos agraciados o ano passado. E o que mudou do ano passado para cá daí? Quinteiro, mudou porque hoje o nosso grupo acaba se inserindo do ponto de vista nacional, né? Então a proposta do INCT, no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que recebemos uma verba de R$12.951.000, recurso esse que a gente presta conta, que a gente compra equipamento, que a gente compra reagente, 2.500.000 alguma coisa para pagamento de bolsa para estudantes que vêm fazer pós-graduação conosco. Ou seja, 12 milhões não é um valor, é um valor muito pequeno, né? Perto da importância. Exatamente. Da pesquisa. Cuja a motivação, a proposta é reconhecer no tecido ósseo um tecido que é capaz de produzir, sintetizar proteínas que interferem no metabolismo das pessoas, né? Dados preliminares já do nosso INCT mostram que nós temos uma relação de uma proteína específica, a osteocalcina, que acaba fazendo uma relação supramolecular, ela acaba interagindo com a insulina, né? E isso pode ser, quem sabe, aí que acaba se explicando um pouco da questão da resistência à insulina. Isso pode gerar algum medicamento a partir daí e você reverter, né? O caso do diabetes tipo 2, que está muito relacionado com essa questão da resistência à insulina. Então é base, né, de uma trilha que a gente está trilhando nesses últimos anos, nesses últimos meses, né? Onde talvez o final dele fosse aliviar ou trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Que fase que está a pesquisa hoje? Inicial. Aí nós estamos em análises em sílico. O que é isso? É uma análise de bioinformática, de computador, né? Então agora a gente está translacionando para proteínas que são proteínas purificadas para entender um pouco mais dessa relação e validar esses achados em sílico que a gente fala da parte de bioinformática, para que a gente possa, a partir daí, nos próximos 3, 4 anos, ter a confirmação ou não, né, se isso realmente acontece nas pessoas. E para isso, Quinteiro, Joandre, né, a gente também celebra uma relação bastante interessante, inédita no nosso grupo, com o Hospital das Clínicas, com a Faculdade de Medicina de Botucatu, porque muitos desses achados, eles terão que ser validados nos pacientes, né? Obviamente com um comitê de ética, né? Então, ou seja, esses marcadores que a gente está julgando ser importantes serão depois analisados nos pacientes osteoporóticos, diabéticos, que são mais susceptíveis a fraturas, né? Estão relacionados ao metabolismo ósseo aí, talvez dissociado do que a gente considera de saudável, né? Aí, interessante, esses dias uma pessoa me perguntou, né? Os cursos se conversam? Os pilares da Unesp se conversam, tá aí um exemplo, né? Sem dúvida. É só lembrar que, e sobretudo, aí eu puxo um pouco a brasa para nossa sardinha, sobretudo os professores do Instituto de Biociências, com o aspecto de ter acesso às 4 unidades universitárias. Né? São os mesmos professores que dão aula para biologia, nutrição, biomedicina, biologia, medicina, veterinária, zootecnia, enfim, todos os nossos cursos de graduação. Por exemplo, de rotina a gente receber estudantes da FCA como estudantes de iniciação científica, né, de mestrado, doutorado. E o que vocês vão falar para um estudante da FCA, de engenharia florestal, por exemplo? Por exemplo, Quinteiro, no nosso caso em especial, a gente recebe muito da engenharia de bioprocessos, né, que tem uma interface bastante importante aí, né? Que uma outra parte do trabalho que a gente desenvolve é a constituição de biomateriais. Você pega alguns desses biomateriais, pode ser a base de celulose, né? Então você acaba tendo uma translação do conhecimento, obviamente, né? Aqui eu nem vou me arriscar a falar do curso de
de florestal, né? Mas ao mesmo tempo essa experiência pode ser translacionada, inclusive, num biomaterial que pode cicatrizar uma ferida, que pode acelerar eventos de regeneração no tecido ósseo, né? Cada vez mais a gente precisa enxergar cada vez menos o olhar solitário. A pesquisa ela tem que ser de alguma maneira interdisciplinar, né? Aquilo que eu vejo certamente se limita e faz linha limítrofe àquilo que você pode enxergar e certamente a gente vai crescer com isso. Você acha que no passado a pesquisa ela foi prejudicada por conta disso, de ter aquele olhar mais individual? Eu queria citar um termo, acho que é um pouco pesado, mas você acha que no passado o ego prejudicou a pesquisa? Quinteiro, acredito que sim, e o ego talvez ele se desenvolva a partir das métricas que são exigidas, né? Então assim, nós fomos criados para publicar artigo, para ter um número cada vez maior de artigo científico, e foi assim na minha iniciação científica, foi assim que eu fui, entre aspas, né, criado no sentido de desenvolver e ter mais número de artigos. Mas ao mesmo tempo, em algum momento da sua carreira, você se pergunta, né, para que isso está servindo, além de formação, né? Porque quando você tem um artigo científico sendo produzido, por trás daquilo tem a formação do pós-graduando, do estudante de iniciação científica. Mas com esse olhar, talvez, de desconstrução, essa característica eurocêntrica, eu falo de novo disso, né? Nós temos na Europa universidades milenares, né? Uhum. E a gente comemora aqui, a Unesp comemora 50 anos esse ano, né? Então, ao mesmo tempo, eu não posso ter as mesmas métricas, né? As mesmas métricas acaba prejudicando um pouco o processo do olhar para o lado, né? Então, assim, eu olho para o lado, eu encontro o botucatuense, eu olho para o lado, eu encontro quem está em Rubião Júnior, né? E ao mesmo tempo, ali um pouco mais próximo, olho para o lado, encontro o meu professor ali do departamento que desenvolve uma pesquisa afim àquilo que eu desenvolvo e que muitas vezes por década a gente não tinha conversado sobre isso. Interessante que você falou e a gente acaba não dando valor, né? Esses dias o Acontece Botucatu publicou um dos muitos rankings, né? Principalmente de publicação científica. A Unesp aparecia em terceiro, acho que no país, em quinto ou sexto na América Latina e entre as 600 do mundo, alguma coisa assim, né? E alguém criticou, falou, poxa vida, a Unesp tá longe, né? Poxa, a Unesp tem 50 anos. Você vai querer comparar a Unesp com, vocês estão na Europa agora, com Cambridge? Pega por exemplo a Universidade de Coimbra de 1320. Tive o privilégio de conhecer ali você olha, parece que você está numa outra época da humanidade, né? E estávamos, né? Então não tem como comparar. A Unesp tem 50 anos, gente. Exato. A Unesp está engatinhando ainda, né, William? Não tenha dúvida. Engatinhando bem, né? E agora ela deixa de ser uma jovem universidade, né? Ela até 50 anos ela é considerada uma universidade jovem. Agora ela já entra num perfil de amadurecimento, né? E que eu rogo, Joandre, Quinteiro, eu que entendamos a universidade, a Unesp, do seu aspecto de se distribuir no estado de São Paulo e que realmente consiga trazer para os seus muros, né? As demandas que são regionalizadas, né? Porque aí a gente tem aquela questão de pesquisa, ensino e extensão. Você já ouviu falar sobre isso? Certamente o nosso... quem está nos ouvindo também já ouviu falar sobre isso. São os pilares da universidade. Um desafio é desconstruir os pilares, sabia disso? É construir um pilar único, que seja um pilar acadêmico, onde a extensão, pesquisa e ensino possa trabalhar de uma maneira indissociável. E ao mesmo tempo que eu falo pesquisa, ensino e extensão, ela tá por último, né? Eu reverteria isso. Se for para definir como pilares, talvez a extensão fosse o primeiro, que é a relação com os demais setores sociais. E nós temos a potência da Unesp de olhar para as regiões, trazer essas demandas para os programas de pós-graduação. Aí eu faço pesquisa. Então, a extensão, a pesquisa, eu gero conhecimento a partir da pós-graduação. Aí eu me habilito a ensinar, Quinteiro. Então, o ensino acaba sendo uma habilitação da pesquisa que foi da extensão. E talvez esse fosse uma potência bastante grande e talvez fosse aí o futuro da própria Universidade Estadual Paulista. Infelizmente acabou. Como passa rápido, né? Pois é. O assunto é interessante. Professor William Zambus, obrigado pela sua presença aqui, pela aula que nos deu. Imagine, eu que agradeço, Joandre, Quinteiro, fico inteiramente à disposição. Obrigado. Aproveito o momento para desejar um bom ano, né, para vocês, né, sucesso à rádio, né, que realmente faz um papel extremamente importante, não só em Botucatu, em toda a região, né, que isso possa alcançar a vida das pessoas para que tenham um ano mais leve, com mais conquistas, né, e possa realmente acreditar que a universidade é sim capaz de fazer essa transformação. Assim seja. Obrigado, professor. Obrigado.
Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.